Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fel, eu sou autor do livro Manual do Trouxa. Esse livro aqui, isso aqui é a versão promocional, né? Por isso que é grandona. Eu vou te ensinar aqui, gente, o seguinte, ó. Se você fizer exatamente o que eu vou te passar nesse vídeo, você não vai mais ficar tão nervoso ao falar com pessoas que você considera atraente, ao você falar em público. Você vai ter uma perspectiva mais pé no chão nas suas relações aí sociais e você vai conseguir desenvolver alguns indicadores de status, que é o que objetivamente influencia a percepção que outras pessoas têm de você, tá? Então, eu vou indicar alguns livros se você quiser se aprofundar, mas para que não fique um vídeo muito longo, eu vou só falar as conclusões. Aí, se você quiser descobrir por você mesmo, testar aí o que eu estou falando, né? Eu te indico material de estudo, tá? Então, vamos começar com a indicação de estudo e aí a gente vai para as dicas. Primeiro livro, Sociobiology, A New Synthesis, do Edward O. Wilson, é para você aprender qual que é a força motriz que impulsiona todo organismo vivo. Esse é um. Segundo livro é um livro de filosofia e neurociência do Sam Harris, que é o livro Despertar, que vai te ajudar a entender que a ilusão, desculpa, que a imagem que você tem do eu é uma ilusão, que isso não existe, gente, no seu cérebro. Só é uma ilusão para que as suas memórias façam sentido. Segundo o livro do Sam Harris, o livro Livre-Arbítrio, que vai te ajudar a entender que você não escolhe nada, você não cria as suas escolhas, você só manifesta elas. O fato de acontecer no seu corpo não quer dizer que você criou. Então, livre-arbítrio é uma ilusão. Sobre esse mesmo tema, você tem o livro Comporte-se, do Robert Sapolsky, que vai te dar uma noção geral aí de comportamento humano, né? Ele vai explicar como o seu cérebro funciona, a questão hormonal, como funciona. Antes de um comportamento acontecer, ele vai te explicar por detalhes qual que é o processo envolvido. Então, você vai entender que não faz sentido sentir orgulho e culpa, né? Isso não implica em você passar pano para comportamentos repulsivos ou antiéticos, mas vai te ajudar a entender que você faz a única coisa possível que poderia ter feito naquele universo. Então, sempre que você precisar se apresentar em algum lugar, fazer uma entrevista de emprego, falar com uma pessoa atraente, você ficou se sentindo culpado ali por não conseguir isso, você vai aos pouquinhos se desprender desse tipo de sensação. Outro livro que vai te ajudar é um livro do neurocientista Anil Seth, que vai te ajudar também a entender essa questão aí da sua consciência e a sua percepção das coisas, que é uma ilusão cognitiva, tá? Bom, se você quiser melhorar a imagem que as pessoas têm de você, o primeiro passo, ó, é você entender como que o seu cérebro funciona e por que você sente as coisas que você sente nesse tipo de situação. Então, ó, você tem uma metáfora que ela é muito útil, que é a do cérebro trino, que são três camadas aí do seu cérebro que te ajudam a entender o funcionamento dele. Nosso cérebro, ele funciona como um todo, tá, gente? Não é assim, uma camada independente, outra camada, não. É uma coisa interagindo com a outra, de baixo para cima, de cima para baixo. No livro do Sapolsky, ele explica isso. Então, vamos lá, vamos começar as dicas aqui. Primeira compreensão que eu quero que você tenha é a seguinte, ó. A gente é tão animal quanto qualquer outro animal, regidos pelos mesmos impulsos. Então, assim, quando você precisar falar com humanos, é a mesma coisa que você fosse interagir com qualquer outro tipo de animal. Então, quando você entende que a gente é tão animal quanto, você só vai perceber o seguinte: bom, se eu fosse interagir ali com um grupo de algum tipo de animal e eu não quisesse ali ter algum risco à minha saúde, ao meu bem-estar aí, né? Eu precisaria, antes de interagir com esse tipo de animal, entender como que ele funciona, que tipo de postura, de comportamento vai ser interpretado como agressivo, que tipo de comportamento vai ser interpretado como, ah, tá tudo bem, esse humano aqui, esse outro animal não é um risco. Nas relações entre organismos vivos, gente, você vai ter uma distinção de três tipos de comportamento quando tem um organismo vivo interagindo com o outro. Humanos não são exceções.
Essas três variações vão ser relações predatórias, que é um humano consumindo o outro, tá? Relações parasitárias, que é quando esse consumo ele é feito lentamente. Então, predatória e parasitária, quando um organismo vivo consome o outro como se fosse um mero recurso. E por fim, existem as relações mutualistas, que são relações onde há uma troca, né, que é benéfica para ambos. Então, quando você fica nervoso ali ao interagir com uma pessoa muito atraente, ou você precisa falar com alguém que está acima de você em algum tipo de hierarquia e se sente nervoso, né? Tipo, seu professor da faculdade, ou talvez o seu chefe, né? Ou às vezes um cliente muito importante, alguém que interagir com essa pessoa de maneira bem sucedida vai melhorar muito a sua vida. O que que é melhorar muito? E aí eu vou deixar o estudo. A gente, tá no, sempre que eu coloco o estudo, tá no primeiro comentário do vídeo, tá, gente? Que é o estudo que explica a hierarquia das nossas necessidades, que é o Renovating the Pyramid of Needs. Pegaram a ideia do Maslow lá dos anos 60, né? E fizeram uma meta-análise aí com base na biologia comportamental, psicologia evolucionista. Então, isso vai te ajudar a entender quais são os itens aí da nossa vida que a gente precisa. Então, ó, a gente é um animal como qualquer outro. Isso é um ponto. Uma vez que você entende isso, você vai ter que entender, tá? Uma vez que você entende isso, você vai ter que começar a estudar quais são as coisas que humanos querem. Esse estudo que eu vou deixar aqui, que eu deixei, né? Ele vai te ajudar nisso. Então, primeira parte, você vai ter que buscar suprir as suas necessidades básicas. Depois você vai ter que ter um nível de segurança, que é um emprego, local para você dormir, roupa, proteção aí na sua. Depois você começa a entrar na parte de hierarquia social, de você fazer parte de um grupo. Por que fazer parte de um grupo e não viver isolado? Porque nós somos um tipo de organismo vivo que se reproduz de maneira sexuada. Então, o que que acontece, gente? Sempre que a gente tem esse tipo de configuração aí dos organismos vivos, né? Então você precisa de um outro organismo vivo ali para fazer uma troca genética que vai gerar um outro organismo vivo. Você cria por si só uma necessidade de estar perto de um grupo, porque sozinho você não vai fazer cópia dos seus próprios genes. E o impulso comum que eu falei lá no livro do Wilson, né? O impulso comum em todos os organismos vivos é continuidade genética. Então, tanto numa planta, do inseto, de qualquer tipo de animal, o fim máximo. Então, qual é, Mike, o sentido da vida? Primeira coisa, né? Criar sentido nas coisas é uma característica humana, né, nossa aí, pela maneira que o nosso córtex funciona, que é a parte do seu cérebro que interpreta símbolos ali, linguagem, né? Então não significa que as coisas por si só tenham sentido. É a gente que tem uma necessidade de colocar sentido nelas para que a interação com essa coisa seja mais funcional. O que é ser funcional? Aumentar nossas chances de sobrevivência aí. Então, essa coisa do sentido aí da vida de todo organismo vivo é a mesma coisa, gente. Buscar fazer cópias dos seus próprios genes. Só que isso acontece na natureza, assim como todo no universo, né? O jeito de que isso funciona é dentro de uma homeostase, que é um equilíbrio natural. Tá complicado, cara? Bem-vindo. Se você quer entender um pouquinho de alguma coisa, você vai ter que fazer o que a gente está fazendo aqui, ó, uma análise multidisciplinar do fenômeno e não ficar na sua caixinha aí. Dá trabalho, né? Os meus vídeos são longos porque eu quero que você entenda a coisa aí. Não te criar um monte de robô e zumbi aqui que só fica repetindo coisa igual papagaio, né? Então, você entendeu isso? Você tá. Mas isso ainda não me ajudou, cara, porque eu continuo me sentindo nervoso. Tá, agora, lembra que eu falei do jeito que o seu cérebro funciona? As camadas ali do seu cérebro, elas interagem umas com as outras. Então, é possível você criar um sentimento em você mesmo a partir de um pensamento que você tem ali, comece a focar nesse pensamento. O oposto também, você consegue, por causa de um sentimento aí que aparece, sua cabeça vai começar a pensar em um monte de coisa que é uma tentativa desesperada aí do seu córtex de entender o que está acontecendo. Então, por isso que a interpretação correta do fenômeno, ela te ajuda a lidar com ele.
entende? Por isso que é tão importante você não reagir no automático, você buscar entender a coisa antes. Então vamos lá. O que são sentimentos? Os sentimentos são mensageiros que o nosso corpo produz. Então, pode acontecer no cérebro, aí a gente vai chamar isso de neurotransmissor, ou pode acontecer na nossa corrente sanguínea, aí a gente vai chamar de hormônios. A função desses neurotransmissores é você inibir uma coisa, então, assim, você encostou numa coisa que está quente, tem um receptor ali na pontinha do seu dedo que vai enviar um sinal para o seu cérebro, que vai produzir ali um tipo de neurotransmissor que vai te dar aquela sensação de dor ali, você, opa, aí a parte primitiva do seu cérebro vai criar aquele reflexo, né? Isso acontece aí em menos de um segundo, né, gente? É muito rápido. Mas ele também pode servir para incentivar um comportamento. Você fez alguma coisa que potencializa as suas chances aí de continuidade genética, né, de sobrevivência, reprodução, você sente uma sensação gostosa, uma sensação prazerosa, né, esses neurotransmissores e hormônios de bem-estar. Então, sempre que você sente alguma coisa, a relação do estímulo que você recebeu e foi interpretado pelo seu cérebro, e aí a mensagem que ele está mandando para o seu corpo. Só que existe uma característica nossa que é a neuroplasticidade cerebral, que sempre que você pensa, sente e age de maneira repetida, forma-se uma conexão no seu cérebro, conforme você repete esse hábito aí, você pensa sempre da mesma coisa em relação àquilo, você sente sempre do mesmo jeito e você age do mesmo jeito, essa conexão vai ficando cada vez mais forte. Em termos práticos, o seu cérebro fica cada vez melhor naquilo. Então, sempre que você precisa falar em público, você sai correndo, está ficando cada vez melhor em sair correndo, evitar aquela situação. Sempre que você precisa ouvir alguma coisa sobre você, um fato, você fica agressivo ali e você começa a reagir de maneira aí, é, violenta ou você se isola para não lidar com aquilo, você está ficando cada vez melhor naquilo. Por que eu estou te explicando isso? Porque você precisa romper o ciclo para que haja mudança. Como que você rompe o ciclo? Primeiro você entende o que está acontecendo. Isso que eu estou sentindo ou pensando não necessariamente é a realidade. Pode ser uma interpretação minha sobre a realidade. Essa interpretação pode estar errada. Ah, beleza. Então, o que está acontecendo? Você precisa falar com uma pessoa, você está ficando muito nervoso, é como se o cérebro estivesse interpretando que fazer isso vai te matar. Por que o meu cérebro faz isso, Mike? Já que eu sou um organismo vivo que se reproduz de maneira sexuada, não é funcional, é um bug na evolução? Não. Lá nos primórdios, o nosso ancestral comum, ele não tinha a liberdade que a gente tem hoje de falar com qualquer pessoa daquele arranjo social que tivesse num grau elevado de hierarquia. Então, a gente tem um resquício desse sentimento de autopreservação, porque se você fizesse algo que fosse interpretado como nocivo, repulsivo, perigoso para sua tribo, para o seu grupo, você era expulso dessa tribo e expulso da tribo, você ia ter menos chances de sobrevivência e reprodução, você estaria mais vulnerável, entende? Então hoje a gente tem um medo de qualquer coisa que você pode fazer, você pode postar, você pode ser cancelado. Você tem quem passou por bullying aí, né? Então você coletou algumas experiências na sua vida que te ensinaram que expor-se para um grupo é algo que te causa dor. Então, vamos supor que a primeira vez que você foi falar em público aí na sua vida, alguém fez uma piada, a classe ali riu e você se sentiu humilhado, se sentiu desprezado. Isso criou um microtrauma ali, né, no seu cérebro. E lembra, tem a ilusão do self, né, que você vai associar aquilo com você. E aí, conforme isso foi traumático, e conforme você foi tendo oportunidades de ter outras interações sociais e foi evitando, você deixou seu cérebro cada vez melhor em fugir daquela situação. Só que, ó, a anatomia da, do medo, da ansiedade aí, dessa, dessa fobia social, a anatomia disso, elas são os mesmos circuitos, gente, quando você se sente muito empolgado e eufórico.
O sentimento de pavor e o frio na barriga de ir num bar e falar com a menina mais gata desse bar porque você achou ela maravilhosa, ou da menina bonita da sua faculdade, ou que você viu na rua ali no ponto de ônibus enquanto você estava indo trabalhar, a anatomia daquele sentimento de desespero, de ai meu Deus, jamais vou conseguir fazer isso, é a mesma anatomia que você sente aí quando você tá indo numa montanha russa, né? A diferença é a história que você conta para si mesmo. Então, uma vez que você entende que os seus sentimentos e os seus pensamentos aí são basicamente um fenômeno biológico evolutivo que existe para aumentar suas chances de sobrevivência, e você interpreta o que está acontecendo, você vira a chave. Porque aí você entrou num bar, você fala, é tudo animal. Tá. O que que eu preciso fazer? Na hora que você vai falar com uma pessoa, o primeiro indicador que a gente tem a níveis inconscientes é a postura que a pessoa tem. Se você está encurvado, com os ombros caídos, olhando desse jeito assim, ó, você está mandando um indicador que você está abaixo dessa pessoa na hierarquia social. A gente tem resquícios primitivos disso. Então, esse é o primeiro ponto. A sua postura ela tem que estar ereta, com o peito para fora. Você tem que estar com o seu queixo aqui na linha do horizonte. Isso são algumas coisas que eu ensino no meu curso, inclusive, gente. Toda, né? O aspecto do teórico e prático, né? Depois disso, as pessoas vão reparar no tom da sua voz. Se você está falando de um jeito muito alto, você está querendo chamar muito atenção, já é um indicador que você está emocionalmente instável. Normalmente, pessoas que são muito escandalosas aí, elas são porque elas acham que é a única maneira delas chamarem a atenção. Pessoas de alto status aí, elas normalmente falam num tom mais calmo. Por quê? Porque as pessoas já prestam atenção nela e elas já estão acostumadas a ter a atenção das pessoas. Então, ao invés de você falar assim, ó, você fala de um jeito mais calmo, pausado, com uma dicção clara, as pessoas vão prestar atenção. Você olhar as pessoas diretamente nos olhos na hora que você está falando, ó, a diferença de eu falar com você assim, ó, de eu falar aqui, ó, olhando nos seus olhos, entende? Então, postura, tom de voz, o seu olhar, isso vai influenciar? Vai. Você vai falar com a pessoa, você fala assim, ó, eu preciso falar algo muito importante para você. Você está falando aqui, eu estava pensando aqui, escolha lexical. O que que é escolha lexical? A seleção de palavras e expressões que você usa, que por si só já tem um sentido oculto, implícito. Oh, eu poderia falar com você, você já se colocou abaixo da pessoa. Você gostaria de ir comigo não sei onde? Por que existe a dúvida se gostaria? Quando você interpreta que as pessoas têm que se sentir privilegiadas por interagir com você, isso não é arrogância, gente. Se você faz algo que potencializa a existência dessas pessoas, isso é escasso, elas são privilegiadas por terem essa oportunidade. Então é como se todo o frame aí, o cenário dessa interação fosse que sorte dessa pessoa de ter eu na vida dela. Aí é diferente, não é você gostaria de. Então, ó, vai ter tal coisa, né? Você pode ir em tal horário. Você já está considerando que a pessoa vai, entende? Você não começa uma interação social pedindo desculpa, porque aí você já está devendo alguma coisa para a pessoa, parece, né? E você não abre a sua boca a não ser que o que você vai falar ali vai melhorar essa interação social. Então, as pessoas elas pecam muito em interação social, por quê? Porque elas ficam pensando no que as outras pessoas têm para oferecer para elas, e elas não entendem que é um caminho inverso. Em hierarquia social, o alfa ele é o que mais serve o grupo. Ele só se mantém na posição de alfa porque a existência dele é essencial para o grupo. Por mais que exista aquele conceito errado, né, que se popularizou que o alfa é o bruto, né, isso até acontece em alguns cenários de espécie de torneio, mas mesmo com animais mais agressivos, tipo o chimpanzé, o alfa ali, ele forma algumas coalizões para que os que estão abaixo dele mantenham ele ali no poder. Porque se um alfa ele só se mantém pela força, isso é um arranjo instável. A qualquer momento, os que estão abaixo dele formam um grupinho e tiram ele do poder.
Então, hierarquia social, gente, é o quão a sua existência potencializa a existência do grupo. Então, uma vez que você entendeu isso, você vai começar a se policiar. Dica prática para fazer isso: meditação. O pessoal subestima o poder da meditação. E meditação que eu recomendo aqui é que você faça o mindfulness, que é a de atenção plena. Você acorda de manhã, fica numa postura ereta e você vai prestar atenção em todos os estímulos que você está recebendo. Você começa focando na sua respiração bem lenta. Lembra que eu falei das camadas do seu cérebro? Quando você respira devagar, é o hack entre a interpretação e o biológico. É como se o seu córtex e a parte primitiva do seu cérebro, né? Então, ó, córtex, interpretação, sistema límbico, emoções, parte reptiliana ou mais primitiva, né? Equilíbrio do funcionamento das suas funções básicas, batimento cardíaco, quantidade de açúcar, é o que faz uma glândula só começar a secretar algum hormônio, por exemplo, vai ser ativado a partir dali. Então você começou a ficar nervoso ali porque você está contando um monte de história. As histórias que você conta para si mesmo aí dentro da sua cabeça não necessariamente refletem a realidade. Isso vale para tudo, gente. Presta atenção no que eu estou falando. Entendeu? É difícil ensinar essa geração TikTok, porque vocês querem respostas de 15 segundos aí para questões que vão melhorar a sua vida enquanto você estiver vivo. Você entender a importância disso que eu estou falando. Então, você respirando mais devagar é um sinal que você está mandando para o seu cérebro que aquela situação não está sendo uma situação que vai potencializar sua morte, sua extinção. Você se acalma. Uma vez que você se acalmou, você consegue interagir ali com aquela coisa que você está tentando interagir de maneira mais eficaz. Então, pratique meditação assim que você acordar e antes de você dormir, para você acostumar a prestar atenção na sua postura, no seu tom de voz, no jeito que você está lidando com as pessoas. Às vezes as pessoas estão te vendo de maneira repulsiva, porque você está se portando de maneira repulsiva. Repulsivo aqui eu não quero dizer nojento, eu quero dizer o oposto de atraente. Né? Atraente, as pessoas querem estar próximas, elas estão atraídas. Repulsivo, elas querem estar distante, entende? Então, uma vez que você entendeu tudo isso, você começou a praticar, você vai ter que entender que se você quer ser bom em situações de interação social, você tem que praticar. Começa falando com uma ou duas pessoas por dia que você não conheça, dá um bom dia, comentário ali, comenta alguma coisa. Depois você começa conversas menores. Aos pouquinhos você começa a desenvolver esse tipo de habilidade, mas tem que ser um negócio diário. Então, para a neuroplasticidade acontecer, você tem que repetir isso diariamente. A notícia boa é que em 6 semanas já costuma-se ele ter uma mudança mais perceptível de algum hábito, entende? Você começa a trocar um hábito por outro. Dependendo da situação, gente, pode ser que leve meses. Se a vida inteira você sofreu bullying, você evitou interações sociais, você desenvolveu fobia social, pode levar meses, até anos para você ficar bom. Mas é possível, tá? Eu já deixei outros vídeos aí com vários links sobre neuroplasticidade. Aí tem um vídeo lá que eu fiz um react do Social Animal, né? Que você vê ali no dia já tendo uma mudança de comportamento ali do cara que tá abordando pessoas na rua, né? Mulheres na rua. Então tá, eu vou pegar lá depois e deixo aqui no primeiro comentário. Bom, e o que que você pode fazer que vai mudar o jeito que as pessoas te veem, tá? É o que eu coloquei na thumb desse vídeo, inclusive. Estar 100% no presente. Você não tá na sua cabeça aqui pensando no futuro e um monte de possibilidade que pode acontecer e dar errado, e nem remoendo algum erro do passado. Quando você conversa com as pessoas o tempo todo no presente, focado nos estímulos que ela está te mandando ali, faz diferença, porque as pessoas perderam essa habilidade. A gente está sempre no passado e não no futuro, mas não estamos no presente. Um conhecimento que pode ser um ponto de partida para você é que o que você chama de consciência hoje aí, um dia vai acabar quando você morrer.
Independente de você acreditar que existe ou não uma vida após a morte ou coisa do tipo, esse estágio que você está hoje, ele vai acabar. Você quer ver como é poderoso essa coisa do seu pensamento influenciar os seus sentimentos? Faz o seguinte exercício aí, ó. Fecha os olhos e pensa que um dia você vai morrer, que um dia o seu coração vai parar de bater, sua boca vai ficar azulada, roxa, o sangue vai parar de circular no seu corpo e você vai morrer. E aí você vai começar a se decompor, você vai ser comido aí pelas bactérias e talvez você vire alimento de outros bichos aí. É o, é o ciclo. E tudo que você sentiu, pensou, fez, vai desaparecer. Não vai ter a mínima relevância na existência do universo. Talvez para algumas pessoas da sua família que interagiram, que sentiram sua falta, ou talvez hoje você seja até um esforço, um estorvo, talvez as pessoas se esforcem para interagir com você, talvez elas vão ficar até aliviadas quando você desaparecer. Ai, finalmente esse estorvo acabou. Elas não vão falar, porque é politicamente incorreto falar isso, mas talvez elas se sintam aliviadas. E aí, todo o medinho que você sentiu não vai ter feito diferença nenhuma. Como que você tá se sentindo ao ouvir isso? Mudou alguma coisa? Tá ficando bravo comigo? Ai, que horrível que você tá falando, mãe. É só um exercício, gente. Agora, o oposto também vale. Imagina que você pode fazer algo hoje que vai mudar completamente o dia ou a existência de alguém. Não porque importe, mas porque importa para você numa janelinha de tempo que você está consciente aí. Do mesmo jeito que existe uma realidade infernal aqui, que você é capaz de passar por sofrimento, por humilhação, por rejeição, por desespero, do mesmo jeito que isso é uma realidade aí, o outro lado da moeda também é. As mesmas interações aí que podem te excluir de um grupo, podem te elevar dentro desse grupo. Você já parou para pensar em como seria se um dia as pessoas derem graças aí, porque você existe e porque elas tiveram a chance de conhecer dentro desse universo imenso aí, você conseguiu interagir com ela no mesmo tempo e espaço, ela falou, pô, com tanta coisa acontecendo, eu tive a sorte de interagir com essa pessoa. O medo que você sente é só um mecanismo biológico de autopreservação. Uma vez que você entende que você não vai morrer por interagir com pessoas, por se expor aí e fazer algo que possa melhorar a existência delas, pronto. Esse medo vira euforia, mas você precisa romper o ciclo. Então, você quer fazer as pessoas sorrirem, você mostra que você está interagindo como se elas fossem privilegiadas por estarem ali com você, mas não porque você é arrogante, mas porque você tem a chance de fazer algo que melhora o dia delas. E isso é algo que, assim, é nítido em ver como as pessoas não sabem reagir. Elas ficam assim, uau, o que está acontecendo? Isso pode ser num bar, pode ser a pessoa que está te atendendo ali, num restaurante, ou qualquer lugar que você está. Só precisa começar a prestar atenção no presente. Então, você viu alguém ali que você quis começar uma conversa, repare no presente. Por isso que a meditação, ela é tão poderosa e ela vai te ajudar. O que você precisa fazer é sair do passado e sair do futuro. Tem um monte de material de estudo aqui que endossa, que é um material que reforça isso que eu estou passando para vocês. Se você não quer ficar estudando isso, então pelo menos faz na prática o que eu estou falando. Comece a desenvolver algo que vai melhorar a existência das outras pessoas. Comece a expor isso para as pessoas e comece a diariamente fazer essas interações. Aí você vai se tornar mais confiante, porque você vai perceber que as pessoas querem estar ali naquele momento com você.
A sua autoconfiança não é um negócio que é só você ficar se repetindo, tem que ser objetivo. Você não pode ser fora da realidade de achar que você é menos do que você é e nem mais do que você é. Você tem que tentar deixar essa interpretação sua o mais próxima possível do presente. Para que isso realmente aconteça, você tem que tirar essas vendas aí dos seus olhos e ver a realidade de uma maneira objetiva. Quer começar a fazer isso? Dá uma olhada nas playlists desse canal, tá? A parte de interpretação mais filosófica vai na playlist Neosimplismo. A parte de comportamento aí de macho e fêmea, você vai na playlist macho e fêmea. A parte do canal que te dá dicas aí para você melhorar, né, a sua aparência, melhorar nas suas habilidades sociais, você vai na playlist como ficar mais atraente, tá? Quer fazer um trabalho direto comigo? No banner do canal você tem o link do meu curso. É, quer começar a ter uma mente mais filosófica? Tem o link do meu livro também, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e comece hoje, gente, a romper esse ciclo aí, tá? Do mesmo jeito que a realidade pode ser assustadora, pode ser dolorosa, ela tá cheia de oportunidades aí de você falar: porra, cara, se eu morrer agora, vai ter valido a pena. Que sorte a minha tá vivendo esse momento que eu tô aqui. Qual foi a última vez aí que você se sentiu assim?